una definición escrita y aprobada por UNESCO de qué significa proyecto y qué significa aspirante. Hay un uso, ¿verdad? Un uso de las palabras. Entonces, como no hay una definición oficial, voy a explicar el uso. Proyecto se llama a todo aquel territorio que está trabajando para cumplir los requisitos y va a entrar en algún momento en el proceso. Enviar la carta de intención, en mi entender, no es ser aspirante, es decir, soy un proyecto, quiero que me tengan en cuenta para difusión de información, para integrarme en las redes, soy un proyecto que voy a trabajar. En mi entender, un aspirante es aquel que entra en el proceso enviando el dossier, es decir, en lo que hacemos en noviembre. Mando el dossier y todos los anexos y entré en ese proceso de ser evaluado. Ese es el aspirante. Perfeito. Eu também tenho o mesmo pensamento. Né? Mais perguntas, Marilda? Tem uma aqui para o Nivaldo, para a gente intercalar. Cadê? Vou até ler aqui. É a Regina Dias da Mota, para o Nivaldo. Qual é o resultado mais impactante para a população local que o Geoparque Araripe alcançou? Mas onde está o Nivaldo? Nivaldo está na sala, ele pode ter caído. E aí, se ele caiu, tem que levantar ele. Deixa eu ver. A gente pode continuar com outra pergunta. Tem outra aqui para a Elga. Por favor. Pode ser, Elga? Sim, com muito gosto. Então, foi a Isabelle que colocou, eu não sei de quem foi foi da Regina Dias da Mota. Elga, na sua avaliação, qual é o requisito mais difícil para um candidato a Geoparque da UNESCO atender? Bueno, eso es muy variado. Todos los geoparques se encuentran con dificultades diferentes a último momento, porque si es la más difícil, considero que ya está en las últimas etapas. Y a veces la más difícil es conformar el cuerpo de gestión, tener un plan de acción con un presupuesto que garantiza los 4 años. Creo que por ahí podrían venir lo que es lo más duro, ¿verdad? Cuando hacemos realidad el Geoparque Mundial de UNESCO y estamos trabajando como un geoparque de facto. Y otra cosa que sí sé que lleva mucho tiempo, es el involucramiento y empoderamiento de las comunidades, ¿verdad? Eso lleva mucho tiempo. Y aprovecho a felicitar a Marcos por esa presentación fabulosa que hizo, que lo que yo quiero decir es que esto de conformarse en un Geoparque Mundial de UNESCO es un proceso largo, ¿verdad? Para algunos pueden hacerlo más corto, otros más largo, pero en general es más corto cuando ya venían un montón de cosas hechas en ese territorio y se pueden consumar rápidamente. Pero si no llevan mucho tiempo y lo que quiero dar es aliento a esos territorios que aún les falta todo, porque no hay más que trabajar en función de conseguirlo, ¿verdad? Así que yo creo que las cosas más difíciles es el involucramiento con las comunidades. Perdón, y se me estaba yendo. Acá lo que quiero decir es que a veces la palabra geoparque, geocientistas, nos hace pensar que este es un territorio solo para los geocientistas, nosotros, ¿tá? Creo que la mayoría acá. Y ese es un error muy grande, porque un geoparque es absolutamente multidisciplinario.
¿tá? Y esa visión la tienen que tener desde el principio, porque si no, también demoramos más, porque necesitamos a los educadores, necesitamos a los comunicadores, necesitamos los desarrolladores de turismo, en fin, todas las profesiones que se les ocurran están en un geoparque. Y a veces darse cuenta de eso lleva tiempo. Excelente, isso mesmo. Perfeito, perfeito. Temos mais? O Nivaldo escreveu que está na sala, mas a gente não está vendo ele. Mas eu já falei com a pessoa que fez a pergunta, inclusive é do Ministério de Turismo, né, que fez a pergunta, e já passei para o contato do Nivaldo, que se ele não puder responder agora, ele nos passa depois a resposta e eu envio a quem perguntou. Tem uma pergunta aqui que eu havia anotado, que é uma pergunta bem geral, é o Rogério Dias, eu acredito que é o Rogério que está junto ao projeto de Geoparque lá dos Pirineus, né, em Goiás. Ele pergunta se existem fundos ou instituições que apoiam projetos de conservação de patrimônio geológico, e quem poderia patrocinar ações de pesquisa, informação e articulação de projetos dos geoparques. Né? Marcos, antes de você responder, só para juntar aqui com a pergunta que a Isabelle colocou, Gilmar Honorato, onde conseguir financiamento para tocar as propostas que estão no papel? Pronto, justamente. Na verdade, é bem no que a Elga falou no começo. Um projeto de geoparque, ele vai muito além de trabalhos voltados à área de geologia, de geociências. Então, a partir do momento que o território se identifica com um grupo, né, mesmo que não tenha criado o seu comitê científico, seu comitê gestor, mas aquele grupo precisa desenvolver o território dentro da premissa de um geoparque, ele tem que procurar recursos para financiar essas ações. Então, muitas vezes, essas ações vêm financiadas de forma isolada. Então, é uma prefeitura que consegue um recurso, é uma parceria com a iniciativa privada, mas se o projeto ele já está pautado numa organização, por exemplo, ele já tem uma entidade jurídica, ele é uma associação, ele é um consórcio, ele é uma fundação, é essa entidade que vai buscar financiamento de diferentes formas. Então, se eu estou trabalhando, por exemplo, a sinalização com placas, seja nas rodovias, ou na própria cidade, ou nos geossítios, eu vou buscar quais as entidades que podem capitanear recurso, repassar recurso para essa entidade. Então, como eu vejo, né, e a gente viu com o resultado da pesquisa, que muitos projetos não têm nem essa organização operacional, essas dúvidas que as pessoas têm já partem daí. Então, se eu sou coordenador de um geoparque, eu me intitulo coordenador do geoparque, mas eu sou de uma instituição de ensino superior, o máximo que eu vou conseguir é recurso pela minha instituição de ensino superior. Ou convencer o gestor público, seja de um município ou de vários, que corram atrás de recursos para desenvolver o território na perspectiva do geoparque. No entanto, se eu já estou organizado como uma entidade jurídica e que é chamada de geoparque, o nosso caso aqui é o Consórcio Público Intermunicipal Geoparque Seridó, é o consórcio que está indo atrás. Mas ele não só está indo atrás de recurso com várias entidades, como também está buscando parcerias com diferentes outras entidades. Então, eu posso buscar um recurso do ponto de vista de pessoa física, como eu posso buscar um recurso do ponto de vista de pessoa jurídica. Espero ter contribuído de alguma forma. ¿Puedo complementar? Si Por favor. De mi experiencia en ver las presentaciones de los geoparques del mundo a través del Consejo, la mayoría de los geoparques mundiales de UNESCO están relacionados a los gobiernos locales, en todas partes. Después hay otros que son claramente la minoría, bueno, que están con universidades o museos, pero
diría así, a grosso modo, que más del 80% pertenecen a los gobiernos municipales y son los gobiernos municipales los que lo financian. Más allá de eso, que como dice bien Marcos, se buscan alianzas, ¿verdad?, con distintos actores públicos y privados para tener apoyos en ciertos aspectos. Hay muy buenos ejemplos de conseguir apoyo con empresas locales, supermercados, que a través de usar en las tarjetas de clientes, por ejemplo, imágenes del geoparque, bueno, cada vez que un cliente de la zona usa la tarjeta, reciben un porcentaje de dinero el geoparque, en fin, usando la publicidad, muchísimas ideas que en otro momento podemos discutir, pero lo grueso son los gobiernos locales. Excelente. Vou fazer mais uma pergunta aqui para a Elga. Aqui uma dúvida para a doutora Elga Chulepin. Em média, quantos geoparques são aprovados por ano pela Unesco? ¿Há un limite? No hay ningún límite, excepto el único límite de que cada país puede tener activos dos candidaturas al mismo tiempo. Pero una vez que llegan al Consejo, no hay límite, no hay como cupos, de decir, bueno, este año hay 10 cupos para geoparques, no. Si todos los geoparques que se presentan cumplen con los requisitos, todos son aceptados. Boa pergunta. E boa resposta. Eu tenho uma pergunta, né? Porque esse ano era para estar acontecendo a visita dos avaliadores, mas aí veio a pandemia. E agora, como é que vai ficar? Vai embolar, vai juntar tudo? Avaliação com submissão? Já tem um cronograma, uma perspectiva? Bien, el proceso ha continuado en todo, inclusive en la designación de los evaluadores para cada sitio, pero la situación de la pandemia, pero también es un requisito que siempre UNESCO pone, que si no hay condiciones de seguridad para los evaluadores, para que desarrollen la actividad, no son autorizadas. Y por lo tanto, aplica ese criterio de seguridad y en tanto no se vean que las condiciones están dadas para iniciar las misiones evaluadoras, no se van a realizar. Y el último dato que tenemos es que hasta fines de agosto esa era la situación, veremos cómo evoluciona. Pero todo el resto del proceso entiendo que continúa igual. Estamos en un momento de ser creativos y adaptarnos. E tudo tem um lado positivo, né? Se não tivesse isso, muito provavelmente não estaríamos aqui conversando dessa forma e com tantos participantes, né? Que essa é a grande vantagem do webinar, né? Então, nós temos participantes aqui de vários locais do Brasil e mesmo fora do Brasil. E a gente está muito feliz com isso. Olha, Nivaldo Professor aí. Schopenhaus, o Nivaldo apareceu. Entrei, eu estava aqui aguardando, mas o acesso me deram agora. Faça a pergunta a Nivaldo, então. Então, vamos lá, Nivaldo. Não, mas deixa eu fazer, Marília, antes, só um complemento ao que o Marcos, e eu gostaria de parabenizá-lo e mais a equipe que desenvolveu esse trabalho de pesquisa extraordinário. Que você tem um quadro da realidade brasileira com relação a essas iniciativas, e isso é muito legal. Agora, eu acho que além de essas pessoas que estão, de repente, trabalhando projetos de geoparque, né, nas mais diversas condições, é necessário que trabalhe a comunidade, os gestores, a população local, antes de qualquer coisa. Então, como iniciar um projeto de geoparque sem você chamar a dialogar as principais autoridades desse território, né, os principais agentes de poder desse território, né, além das comunidades, enfim, de diversos segmentos. Então, esse é um ponto fundamental para você
poder avançar com o projeto. Então, não é só inventário geológico que vai dar essa condição. Então, é preciso que a população entenda da importância da criação e assim você cria um ambiente apropriado para conseguir recursos, como o Marcos colocou, de diversas origens. Então, é isso aí. Agora, Marília, a pergunta, por favor. Então, para o Nivaldo, da Regina Dias da Mota, qual é o resultado mais impactante para a população local que o Geoparque Araripe alcançou? Pois bem, são vários, e assim, a gente não tem um dado pesquisado, trabalhado, como essa apresentação que o Marcos fez, com relação aos resultados que o Geoparque já alcançou, mas podemos relatar alguns deles, porque não é um trabalho de pesquisa propriamente, mas nós temos muitos acontecimentos que revelam isso. Um deles é o entendimento da sociedade local, dos 6 municípios, da importância do Geoparque, que a todo momento busca o Geoparque para participar, desde planejamento estratégico de organizações do setor privado, mas também do setor público, né, para receber contribuições do Geoparque. Então, esse reconhecimento, e inclusive isso quebra muito o nosso planejamento estratégico, a todo tempo nós temos que deixar de cumprir o planejamento estratégico para atender essas demandas, que a gente chama de demandas espontâneas, que ocorrem de uma forma muito forte no território. Mas, assim, um dado interessante, já que a pessoa é da área de turismo, quando o Geoparque foi criado aqui no território do Araripe, por exemplo, não existia nenhum guia de turismo capacitado, habilitado para exercer a atividade de guia de turismo, tá certo? Dentro da exigência brasileira. Então, o Geoparque buscou parceria com o SENAC, aqui do Crato, e montou uma estrutura, uma condição de ministrar um curso para guias de turismo, e hoje são mais de 50 jovens capacitados, habilitados, com reconhecimento pelo Ministério do Turismo, para desenvolver a atividade do território como guia de turismo. Então, esse é um dado. Esse pessoal hoje já trabalham, não existe uma perenidade com relação à questão da renda, mas eles estão disponíveis e estão faturando, de alguma forma, com essa atividade. Então, são vários ganhos, não dá para a gente ficar relatando um a um, eu sei que o tempo é pouco, mas, enfim, é percebível, qualquer pessoa que vem ao território, como o Geoparque Araripe está sedimentado na sociedade como um todo, e é evidente que existe ainda uma camada significativa que a gente não consegue atingir facilmente. Isso não é fácil, mesmo os meios de comunicações, há diversas formas de comunicação, as mídias e tudo, mas, mesmo assim, a gente preciso avançar muito, é muito trabalho que tem que se executar para que venha ter uma sociedade totalmente envolvida com o projeto Geoparque. Mas, de qualquer maneira, a gente entende que tem uns resultados significativos, e uma prova mais concreta disso é que nós já fomos avaliados por 3 vezes, e em todas elas nós recebemos selo verde. Então, avante Araripe. Por causa do horário, eu proponho que a gente faça a última pergunta. Eu acho que é uma pergunta importante, é uma dúvida, acho que geral, né, e ao mesmo tempo provocadora, no meu entender. E eu acho que a pergunta é para todos, até mesmo para a Helga. A pergunta é do projeto Geoparque Cariri Paraibano, PGCP. Algum vislumbre sobre a possibilidade da criação de uma rede brasileira de geoparques? Eu sei quem fez essa pergunta. Já sabe, né, mano? O Marcos, eu acho que pode responder isso, porque e também o Chamberlain também talvez possa responder isso, porque aconteceram vários movimentos nesse sentido, né? Sim. Eu vou dar a palavra a Schoberhausen, que não falou, e depois a gente complementa. Ok. Eu gostaria de ouvir a opinião de Helga a respeito disso, de uma criação de uma rede brasileira.
Não, realmente a criação de um comitê, ou comissão, órgão de geoparques, digamos, é uma recomendação da Unesco, pelo que eu tenho visto, né? Porque esse fórum, esse comitê, ele ocupa uma posição intermediária entre uma proposta de geoparque e sua finalização na Unesco. Esse comitê, quando é aprovado pela Unesco, ele faz uma avaliação preliminar da proposta. Acompanha também os projetos que estão em desenvolvimento. Então, se esse comitê aprova, já a nível nacional, essa proposta, ele receberá uma nota mais alta na aprovação pelos especialistas que virão visitar o país para avaliar o projeto. Então, o que aconteceu? Nós, desde o ano de 2003, nós já trabalhamos nessa questão. Nós tivemos já reuniões com a Unesco em Brasília, e nós preparamos uma minuta já de uma portaria interministerial. A coisa não andou, não caminhou, essa questão, por alguma razão. Agora, em 2018, nós retomamos essa questão e o Ministério do Meio Ambiente trabalhou conosco nesse problema de criar uma portaria interministerial, já para, digamos, uma aprovação pelo Ministério, seria o Ministério de Relações Exteriores, né, que teria que aprovar, né? Mas teria a participação de diversos ministérios, inclusive Minas e Energia, Meio Ambiente, Turismo, Cultura, Educação, geoparques do Brasil, que no caso é a Oraripe, e também a sugestão, claro, que agora é a Comissão de Geoparques, que foi criada em 2018. Né? Então, a ideia, né, nós temos esse documento, né? Eu sugiro que a Comissão de Geoparques tome conhecimento dele, e eu acho que a Comissão de Geoparques é, digamos, a entidade certa para avançar nessa questão, né? De entrar em contato com todos os ministérios que fariam parte dessa portaria, né? Para, então, propor a criação desse comitê, desse fórum, etc. Portaria. Então, essa é a questão, né? Essa proposta existe, ela teria que ser, talvez, trabalhada, mas a Comissão de Geoparques é que deveria ficar à frente dessa questão. Então, essa é a ideia sobre esse comitê. Então, me permita ser deselegante, mas falar antes da Helga, porque é importante um esclarecimento e pode ser que Helga fique confusa com essas observações. Porque, na verdade, a pergunta foi sobre a Rede Brasileira de Geoparques. Exato. Né? E Schopenhauer falou de um outro ponto que é de suma importância, que, inclusive, eu acho mais importante do que a própria rede, que é o Comitê, né, de Geoparques. Então, o Comitê de Geoparques é uma coisa, a Rede Brasileira de Geoparques é outra coisa. Sim. Então, hoje, o que a gente está buscando, e aí a gente vai se apoiar nesse documento que o Schopenhauer tem, que já vem sendo trabalhado, junto ao Ministério das Relações Exteriores, mais especificamente a Divisão das Nações Unidas 3, sim, porque é ela que representa a Comissão Nacional para a Unesco. Então, é ela, enquanto Comissão Nacional para a Unesco, que deve criar ou não um comitê de geoparque para auxiliar. Dentre várias discussões, aqui um colega aqui fez uma pergunta, que aí eu já respondo duas em uma, que é, e se eu tiver mais de 3, 4 projetos se candidatando, quem Sim. é que vai fazer o ranqueamento? Não é a nossa comissão da SBG, não, porque a gente não foi feito para isso,
é o programa, é a Comissão Nacional para a Unesco, que está lá no Itamaraty. E que, não por acaso, próxima sexta-feira, o Ricardo Riso vai estar dando uma palestra justamente para, né, nos inteirar mais sobre o tema. Então, isso é uma coisa. A Rede Brasileira de Geoparque, que é o que o colega do projeto Geoparque Cariri está perguntando, é a exemplo das redes nacionais. Como a gente tem rede de geoparques na Indonésia, a gente tem rede de geoparques na Alemanha, no Canadá, no Japão, na China. Então, isso é uma outra realidade que hoje no Brasil, né, se torna difícil, e dentre várias dificuldades, vocês viram que algumas eu mostrei, né, com um questionário, o próprio entendimento do que é geoparque. Aí eu encerro e passo o comentário para a Elga justamente responder como é que é a visão da Unesco com relação a essas redes nacionais de geoparques, que é diferente do Comitê de Geoparques, né? Porque algumas pessoas no país têm o interesse de criar uma rede nacional de geoparques, né? E aí, como é que você vê a rede brasileira de geoparque? Bien. Bien explicó Marcos que son dos conceptos distintos y tal vez yo tenga que agregar un tercero. Pero a ver, el Comité Nacional de Geoparques es una recomendación que está en los estatutos del Programa de Geoparques Mundiales de UNESCO. Incluso, si lo leen, hay una sugerencia de integración, de quiénes deberían de integrar. Yo creo que en el caso que están viviendo ustedes en Brasil, tener el Comité Nacional de Geoparques creo que ayudaría muchísimo en el proceso de las candidaturas y la comunicación con la Comisión Nacional de UNESCO y UNESCO París. Bien. Las redes de geoparques, como bien explicó Marcos, hay muchas, y trabajar en red es parte del ADN de los geoparques. Y creo que funcionan muy bien, se ayudan. De las que conozco, creo que son todas posibles. Pero para complejizar más esto, algunos países tienen lo que llaman, y eso sí que tienen una propia designación de geoparque nacional. Tienen una categoría que le ponen ya un nombre, geoparque nacional. Y eso es lo que a veces confunde un poco, porque quien da las designaciones, Geoparque Mundial de UNESCO, es UNESCO quien da las designaciones. Y ser Geoparque Nacional es algo que corre por otro canal, no se sabe si tienen las mismas directrices, si no. Entonces, cuando aparece esa categoría es la parte complicada. Pero con el Comité Nacional de Geoparques y las redes nacionales de geoparques, vamos arriba, todo bien. Son las dos instituciones positivas para el desarrollo de los geoparques. Bom, eu agradeço as perguntas. Nivaldo, você quer falar alguma coisa? Quer fazer algum comentário para a gente encerrar, por causa já do horário? Não, pois é, o horário já está bastante avançado. Assim, a gente tem informação de algum tempo atrás, exatamente dessa iniciativa, né, de se criar esse Comitê Nacional, como falou o Dr. Carlos Schopenhauer, mas houve essa dificuldade de avanço, né, como ele relatou, e daí, então, ficou parado até então, mas, assim, o nosso entendimento que seria interessante que acontecesse isso, a criação do comitê, para essas análises iniciais e evitar esses choques que foram colocados aí de candidaturas e haver uma condição de uma seleção a nível nacional. No entanto, acho que é necessário que isso seja uma composição mais eclética,
Então, acho que não só o governo, mas outras entidades, como a própria Sociedade Brasileira de Geologia e outras instituições possam estar presentes nesse grupo, né, para poder não ficar uma coisa assim totalmente chapa branca, apesar de o governo ter a autoridade de definir isso, mas eu acho que ela, no caso, integrando outros segmentos, você teria uma condição de ter uma avaliação mais isenta de qualquer jogo de interesse, enfim, até político, no caso. Era isso. Concordo em gênero, número e grau. Pessoal, antes de Marilda encerrar, eu queria só anunciar o que é que a gente tem para a próxima semana. Próxima sexta a gente volta com o segundo webinar e a gente vai tratar com o tema os territórios brasileiros aspirantes a geoparques frente às instituições nacionais e internacionais. E aí a gente vai ter representantes da Comissão Nacional para a Unesco, ligada à Divisão das Nações Unidas, que é o colega Ricardo. A gente vai ter o pessoal do Programa de Ciências Naturais da Unesco no Brasil, que é o Glauco, tá? A gente também vai ter representantes do Departamento de Inteligência Mercadológica e Competitiva do Turismo, ligado ao Ministério do Turismo, que é a Nicole Facuri, e a gente vai ter os nossos 2 primeiros aspirantes que estão aí no aguardo da avaliação da Unesco, né? A Janaína com o Geoparque Aspirante Seridó e o Fabiano com o Geoparque Aspirante Caminho dos Cânions do Sul. Então a gente convida todos vocês para a próxima sexta-feira se fazerem presente para a gente continuar com o webinar. E aí eu passo a palavra para a Marilda e agradeço a todos os meus amigos, em especial na ordem aqui de apresentação, o Carlos Schoberhausen, né, a Elga, o Nivaldo e todos que se fizeram presente nesse webinar. Muito obrigado pela oportunidade, e isso é feito igual ao Geoparque, com todos e para todos. Um trabalho em rede. Então, nós vamos finalizar, né, por causa do horário, porque senão poderíamos ficar com mais perguntas e mais perguntas, né? Agradeço de novo em nome da comissão, né, a presença de vocês, a presença dos palestrantes, a presença das pessoas que estão nos escutando, né? Porque realmente um evento, se não tiver os participantes, não tem evento, né? E na próxima sexta-feira, como o Marcos aí já fez a propaganda, estaremos aqui de volta, né, e com tópicos muito interessantes que geram muitas dúvidas. Então, esperamos contar com a presença de todos, inclusive com a participação dos nossos palestrantes, né, agora como ouvintes. Agradeço muito, tá? Então, uma boa tarde para todos e a gente se encontra encontro marcado na próxima sexta-feira, tá? No mesmo bate-canal, na mesma bate-hora. Um beijo, obrigada. Tchau, Elga, tchau, Rivaldo. Tchau, Marcos. Muito obrigada por tudo, Marcos. Maravilhosa. Bom final de semana a todos. Parabéns por el evento. Muito, muito interessante. Obrigada, amiga. Trabalho em conjunto. Tá bom. Bom almoço. Você obrigada. O senhor também. Encontro na próxima sexta. Tá certo. Tchau. Tchau. Rivaldo, um abraço aí para o pessoal do Araripe.